Bora ver quem se deu bem e quem se deu mal lá no Texas? Então senta aí, que tá na hora dos vencedores e perdedores do GP dos Estados Unidos aqui no Zebra Salsicha. Fala aí, meu povo! Beleza? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo aqui do Zebra Salsicha. GP dos Estados Unidos já está nos livros de história. Tivemos a corrida neste domingo lá no Circuito das Américas, aí em Austin. E estamos aqui para mais um vencedores e perdedores dessa corrida, aquela análise semanal pós-corrida que a gente faz para dissecar quem se deu bem e quem se deu mal na corrida. E antes de mais nada, já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixa o like também, é super importante na divulgação do vídeo. E vamos falar então de quem se deu bem e quem se deu mal. Dessa vez temos 5 vencedores e 5 perdedores, como já de costume. Lembrando que Max Verstappen está fora dos vencedores desde o seu título lá no Qatar, não entra mais na lista dos vencedores e perdedores. Vamos então falar primeiro dos vencedores, beleza? O nosso primeiro vencedor é o Lando Norris. Afinal, ele é um dos grandes talentos da Fórmula 1, né? O que ele fez nesse fim de semana foi para poucos. O carro da McLaren não era a segunda força nesse fim de semana, ao contrário de Suzuka e Lusail, onde o carro papaya foi de fato a segunda força no grid da Fórmula 1. Dessa vez a McLaren não esteve tão forte como nas últimas corridas. Mas mesmo assim, ele conseguiu entregar um segundo lugar na classificação, um belíssimo resultado, tirou da cartola esse resultado. E na corrida andou próximo do Verstappen e do Hamilton, só não brigou mais pela vitória porque já não tinha pneu na parte final da corrida, mas mesmo assim cruzou a linha de chegada em terceiro, contou com a desclassificação do Lewis Hamilton para ficar na segunda posição e mostra corrida após corrida que é um dos grandes talentos da Fórmula 1. Ele só precisa de um carro mais confiável e que lute por vitórias para com certeza estar lá no topo, brigando por títulos, por vitórias, porque é sim um talento geracional da Fórmula 1. O nosso segundo vencedor não deveria estar aqui por mérito próprio, mas sim por consequência das desclassificações do Hamilton e do Leclerc, que é o Sérgio Pérez. Ele talvez tenha salvado o seu emprego para o ano que vem com a desclassificação do Hamilton, né? Ele que está na luta pelo vice-campeonato contra o britânico da Mercedes. Teve um fim de semana bem abaixo, como já tem sido a tônica, já, né? Especialmente nessa segunda metade do campeonato. Ficou longe do Hamilton. A diferença entre os dois ficaria ainda menor depois desse fim de semana. A diferença que era de 30 pontos no início do fim de semana lá em Austin poderia ter caído para 19 pontos ao fim do domingo, mas com a desclassificação do Lewis Hamilton a diferença foi para 39 pontos. E aí 39 pontos restando 4 corridas fica muito mais difícil. E aí talvez a situação do Sérgio Pérez tenha se resolvido, porque talvez ele consegue garantir então o vice-campeonato com esse resultado, e aí o emprego dele está salvo pelo menos para o ano que vem, né? Esse vencedor, o nosso terceiro vencedor, é um cara que sempre esteve nos perdedores, mas que desta vez a gente tem que dar o braço a torcer, tem que falar que ele fez uma boa corrida, que é o Lance Stroll. Curiosamente, no fim de semana horroroso da Aston Martin, a equipe verde que trouxe algumas atualizações para esse fim de semana que não deram certo. Foi um fim de semana muito ruim, né? Os 2 carros da Aston Martin foram eliminados no Q1 ainda na sexta-feira, tanto que eles reverteram as configurações do carro para a especificação antiga, que rendia melhor. E o Stroll conseguiu pontuar, fez uma boa pontuação, ele que não chegava nos pontos desde o GP da Bélgica, para você ver o quão ruim era a fase do canadense, mas conquista alguns pontinhos para a Aston Martin, que acabou sendo ultrapassada de vez agora pela McLaren no Mundial de Construtores, mas pelo menos já é um alívio para ele, que consegue pelo menos tirar a zica, né? Ele que estava numa situação bem ruim, tanto no campeonato quanto na própria carreira, né? O nosso quarto vencedor é um cara também que se deu muito bem nesse fim de semana, que é o Yuki Tsunoda.
ele que estava de certa forma pressionado com o retorno do Daniel Ricciardo para o carro da AlphaTauri, ele que já vinha algumas corridas sem pontuar, dessa vez conseguiu colocar o carro da AlphaTauri nos pontos, cruzou a linha de chegada na 10ª posição com a volta mais rápida da corrida e com as desclassificações do Hamilton e do Leclerc, chegou na 8ª posição, conquistando 5 pontos importantíssimos para a AlphaTauri, que agora está só a 2 pontos da Haas na disputa pelo 9º lugar no Mundial de Construtores. O segundo semestre da AlphaTauri é bem melhor do que o primeiro, o carro tem algumas atualizações que levaram o carro mais próximo do meio do pelotão e o japonês voador conseguiu um belíssimo resultado que pode ajudar em muito a equipe italiana nessa parte final do campeonato. E o nosso quinto vencedor, que também não estaria nesta lista por méritos próprios, mas devido às desclassificações do Hamilton e do Leclerc, o Logan Sargeant está na lista dos vencedores, ele que talvez possa ter salvado seu emprego também, né? Com as eliminações dos dois pilotos já mencionados, ele conseguiu seus primeiros pontos na Fórmula 1 com o 10º lugar, correndo em casa, né, o piloto americano, e ele talvez tenha garantido a sua vaga para o ano que vem. A Williams, né, diz, pelo menos publicamente, que estava bancando o piloto americano, que contava com ele, daria todo o suporte para que ele conseguisse cumprir as suas metas até o final desse ano, e conquista um pontinho que pode ser fundamental nessa disputa que ele tem com outros pilotos, né, especulados aí pela sua vaga, e talvez tenha conseguido se manter na Fórmula 1 pelo menos até o ano que vem. Vamos então falar dos perdedores deste fim de semana lá no GP dos Estados Unidos. O primeiro deles é o Oscar Piastri, né? Se a gente colocou o Norris como vencedor, o Piastri acaba perdendo nesse fim de semana. Afinal, o carro da McLaren não esteve no auge como já esteve, né, nas últimas corridas. E o Piastri também não andou bem, né? Ao contrário dos últimos finais de semana, acabou ficando bem abaixo do ritmo, ficou longe do Norris nesse fim de semana, acabou ficando longe dos pontos, teve um toque com o Esteban Ocon logo na largada, que acabou abandonando a corrida, mas mesmo assim o ritmo do Piastri não foi bom, 0 pontos para ele nesse fim de semana, o que o coloca como um perdedor desse fim de semana. O nosso segundo perdedor, na verdade são dois perdedores ao mesmo tempo, são o Lewis Hamilton e o Charles Leclerc. A gente não tem como colocar os dois fora da lista de perdedores nesse fim de semana. O Hamilton, cara, ele com certeza, se não fosse essa desclassificação, ele estaria como um vencedor nesse fim de semana. Pilotagem magistral do britânico, lutou pela vitória, assim, a gente não pode falar que, lógico, assim, brigar de fato pela vitória seria talvez muito otimista do lado do Hamilton, mas chegou muito perto do Verstappen na corrida. A Mercedes trouxe um pacote de atualizações para Austin, que fez muito bem para a equipe. O carro mostrou um bom desempenho nessa reta final do campeonato. Vamos ficar de olho na Mercedes, porque eles podem ser uma força nessas 3 corridas aqui nas Américas, como já tinha dito no vídeo, né, da disputa entre ele e o Pérez pelo vice-campeonato. E ele quase lutou pela vitória, mas infelizmente acabou sendo eliminado, né, pela irregularidade na prancha do assoalho do carro dele. E o Leclerc também é um perdedor desse fim de semana, porque, putz, independente do resultado e da desclassificação, o Leclerc ele já seria um perdedor por natureza, porque, cara, ele largou da pole position. Ele poderia ter feito um resultado muito melhor do que um 6º lugar quando ele cruzou a linha de chegada. De novo foi prejudicado na estratégia. A Ferrari estava maluca. A Ferrari já é tradicionalmente um carro que consome muito pneu. Numa pista de alta degradação, eles tentam uma parada só. É bizarro o que a Ferrari fez com o Leclerc. Ele poderia ter até brigado pelo pódio, com certeza, com o Norris, com o Hamilton, mas ficou só na 6ª posição. Infelizmente, resultado muito ruim para o Leclerc, que ficou ainda pior com a desclassificação. Inclusive, uma curiosidade muito ruim sobre o Leclerc é que agora ele já tem 17 corridas em que ele larga da pole position e não converte numa vitória. É uma estatística bizarra que o Monegasco tem sobre ele, que consegue muitas pole positions, mas infelizmente não consegue converter isso num bom ritmo e até mesmo numa vitória.
O Esteban Ocon é o nosso terceiro perdedor desse fim de semana, porque ele representa o ano da Alpine, né? Infelizmente a inconsistência e o azar também, né, que o Ocon acaba apresentando ao longo dessa temporada são a marca do piloto francês. Já são 3 abandonos nas últimas 5 corridas para ele. Essa segunda metade de campeonato tem sido bem ruim para o piloto francês e acabou sendo vítima, né, de um toque com ele e o Oscar Piastri logo na largada. Acabou abandonando a corrida e é mais um abandono para ele, mais uma corrida sem pontos para o Ocon, que acaba se complicando na tabela de pilotos. O nosso quarto perdedor é o Fernando Alonso, que de novo teve um fim de semana bastante ruim. Ele representa muito esse fim de ano muito melancólico da Aston Martin, né? A equipe que no começo do ano era a segunda força do grid, brigando por pódios, constantemente ali lutando no top 10, e dessa vez no fim de semana muito ruim. A equipe trouxe, né, algumas atualizações para esse fim de semana, não deram certo. O Alonso constantemente longe dos pontos, até brigou para conseguir alguns pontinhos na parte final da corrida, mas aí acabou sofrendo um dano na suspensão, o que resultou no seu abandono, e é mais um fim de semana bastante ruim para a Aston Martin, que agora foi ultrapassada de vez pela McLaren no Mundial de Construtores, e agora é realmente pensar no ano que vem e ver se a equipe traz um carro melhor e mais consistente, com uma evolução mais consistente ao longo do ano. E o nosso quinto perdedor é a Haas, que assim como a Aston Martin também trouxe algumas atualizações para esse fim de semana que também não deram certo. A Haas, né, que costuma ser um carro que anda bem em classificação, mas acaba despencando durante a corrida, dessa vez nem isso funcionou, nem em classificação a equipe foi bem. E agora só 2 pontos separam a equipe americana da lanterna no Mundial de Construtores, o que mostra que o bom começo que a Haas teve nessa nova era, né, do efeito solo acabou ficando muito para trás, e agora a equipe realmente é a pior equipe do grid em 2023 e caminha a passos largos para realmente ficar na lanterna no Mundial de Construtores. Tá bom, minha gente? É isso então. Fechamos a nossa lista dos 5 vencedores e 5 perdedores do GP dos Estados Unidos. Ficou alguém de fora? Faltou mencionar alguém nessa lista de vencedores e perdedores? Diz aí nos comentários, vamos bater um papo sobre a corrida que teve muita coisa interessante. Confesso que a sprint foi bem ruinzinha, né? Mas a corrida teve um tempero a mais e valeu a pena ter assistido nesse fim de semana, fechou? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece então de se inscrever aqui no Zebra, deixar o like também, que é super importante, e a gente se vê então no próximo vídeo para falar mais de Fórmula 1 de fã para fã, fechou? Obrigado, meu povo, aquele abraço, valeu!